Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, bati a mão no notebook de novo. O vídeo de hoje, bom, pela cor da minha camiseta, né? Esse vermelho, quase vermelho sangue, né? Bom, no efeito da câmera tá parecendo vermelho sangue. O vídeo de hoje é um vídeo bastante importante, uma coisa, acho que é uma coisa bem interessante que vocês precisam saber. Por quê? No dia 1º de dezembro se celebra no mundo o Dia Internacional da luta contra a AIDS. Por que eu tô falando dessa data? Pra quem não sabe, antigamente a AIDS foi uma doença considerada letal. Uma doença que atingiu milhões de pessoas no mundo. Hoje ela tem controle, você pode levar uma vida normal com uma carga viral indetectável, com todos os cuidados possíveis. Mas como surgiu essa data? Por que dia 1º de dezembro é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS? Vamos fazer dar uma breve volta no tempo. No ano de 1981, foi identificado um primeiro caso de uma misteriosa doença que até então era chamada de GRID, Gay Related Immunodeficiency, ou, numa tradução, imunodeficiência relacionada aos gays, ou doença imunológica relacionada a homossexuais. Por que começou com isso? Por que até então a AIDS ganhou o estigma de câncer gay, ou praga do homossexual, ou praga gay? Por que pegou esse estigma? Porque inicialmente começou a atingir a comunidade LGBT. Até então, encontraram um paciente, um comissário de bordo canadense chamado Gaetan Dugas. Acreditava-se que ele era o primeiro paciente identificado. Tanto que fizeram até uma campanha negra contra ele. Porque ele era um comissário de bordo e ele tinha uma atividade sexual muito regular pelos países onde ele passava. Estipulava-se que cerca de 2.500 parceiros ele teve. E ele recebeu uma identificação como paciente zero. Mas paciente zero, como eu falei pra vocês já em alguns vídeos, é uma terminologia incorreta. Por que ele não é o paciente zero? Na verdade, ele foi rotulado como o patient O, ou o paciente O, outside California. Porque até então foram encontrados alguns casos na Califórnia, né? Outside California, ou seja, fora da Califórnia. Mas por um erro de interpretação, ele acabou se tornando o paciente zero. Mas mas depois de um certo tempo, alguns fatos vieram que inocentaram o Gaetan. Sabe por quê? Porque, na verdade, o primeiro caso de morte pela AIDS ocorreu muitos anos antes, mais precisamente no dia 15 de maio de 1969, na cidade de St. Louis, no Missouri, que foi um jovem de 16 anos. Em 1976 foi encontrado o primeiro caso na Europa, que foi na Noruega. E em 1977 o segundo caso na Europa, dessa vez na Dinamarca. Pois é. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi identificado no ano de 1982, para vocês terem uma ideia. Até então, havia medicamentos de combate? Sim, até então tinha o AZT. Só que o que acontece? Todo mundo sabe, o AZT, os efeitos colaterais dele eram terríveis. Com o tempo foram surgindo novos coquetéis, foram havendo um aprimoramento, tanto que o Brasil acabou se tornando referência no tratamento contra o HIV e a AIDS, né? Mas
como surgiu o Dia Mundial da Luta contra a AIDS? Por que é comemorado no dia 1º de dezembro? Aliás, esse ano, 1º de dezembro vai cair num domingo. Eu vou ler aqui para vocês a história. Qual que é o objetivo? O objetivo dessa data é trazer uma consciência a essa doença, porque até então muita gente ainda acha, nos dias de hoje, em pleno 2019, quase 40 anos depois do primeiro aparecimento, do primeiro caso, muitos ainda acham que a AIDS é uma doença homossexual. Não é, gente, a AIDS não respeita cor, não respeita orientação sexual, não respeita religião, não respeita nada. Você pode contrair a AIDS como? Numa transfusão de sangue contaminado, tanto que hoje é feita uma triagem do sangue. Você pode contrair na relação sexual desprotegida, seja oral, vaginal, anal, ou heterossexual ou não. Você pode contrair na amamentação, na transmissão vertical no parto, no caso, por seringas contaminadas se você é usuário de drogas, ou seja, você pode, você não pega AIDS no beijo, no abraço, compartilha no mesmo copo, sentando no mesmo ônibus, não, desse jeito você não pega. Mas olha só como surgiu essa. E também para acabar um pouco com o estigma, com o preconceito contra o soro positivo. Porque se tem uma palavra que acho que muitos odeiam, eu mesma quando eu ouço essa palavra eu fico até incomodada. Até então, o portador de HIV era chamado de, desculpem o termo, que pra mim é um termo muito pejorativo, aidético. Hoje não. Hoje é o soro positivo, ou doente de AIDS, ou HIV positivo. Por exemplo, tem 2 ativistas da luta contra o HIV que eu assim admiro bastante. Eu sou muito fã desses 2, que são a Silvia Almeida, que ela era consultora de uma multinacional. Hoje ela é uma das ativistas do GIV, Grupo de Incentivo à Vida. Nossa, ela no primeiro casamento, ela casou com o primeiro namorado. Com 28 anos, ela descobre que é soropositiva, que ela contraiu do marido. O marido morre e ela tem que recomeçar a vida. E um outro também que eu admiro bastante, que eu assisto muito o canal dele aqui no YouTube, que eu vou até deixar linkado pra vocês na descrição do canal dele, que é o João Geraldo Neto, do canal Super Indetectável. Nossa, ele tem uma força de viver muito grande. Eu sou muito fã do João Geraldo. Nossa, eu gosto muito dele. Mas vamos lá, agora vocês vão saber como foi que surgiu essa data. Na verdade, a origem veio diretamente de onde? Da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que com apoio da ONU, a Organização das Nações Unidas, em uma assembleia realizada em outubro de 1987, instituiu o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E aqui no Brasil, o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, eles promovem as campanhas de apoio ao Dia Internacional da Luta contra a AIDS desde 1998. Eu nasci em 1988, pra vocês verem como já é um movimento antigo. E como eu tenho a mania, eu vou ler aqui pra vocês os nomes de algumas vítimas ilustres dessa doença que não respeita ninguém. Posso ler? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui alguns nomes, alguns vocês conhecem. Rock Hudson, Fred Mercury, Brad Davis, Eazy-E, Michael Bennett, Cazuza, Lauro Corona, Cláudia Magno, Kaique Ferreira, Ryan White, Renato Russo, Carlos Augusto Strasser, Antônio Variações, Thales Panchacon, Daniel Mas, Ofra Rasa, Enfio, Chico Mário, Betinho, Herbert Daniel, Wagner Belo,
E muitos outros. A AIDS não respeita orientação sexual, não respeita raça, não respeita religião. Deixou de ser apenas uma doença, ligada aos homossexuais, para mostrar que na verdade ninguém tá incólume, ninguém se salva. Eu contei recentemente a história de um árbitro de futebol chamado Roberto Nunes Morgado, que precisou de um teste de sanidade mental. Ele também foi uma das vítimas da AIDS. Mas não somente da AIDS, também foi a vítima do preconceito, da ignorância. Um dos símbolos dessa luta, na minha opinião, foi a atriz Sandra Brea. A Sandra Brea, ela era uma atriz fantástica, uma mulher linda, deslumbrante, maravilhosa, assim, com um astral lá em cima, com uma energia sempre positiva. E ela foi infectada pelo vírus HIV. Não morreu da doença, ela morreu de câncer de pulmão no dia 4 de maio de 2000. Mas ela teve que lidar com preconceito, teve que lutar contra muita coisa. Até que, infelizmente, ela nem chegou a desenvolver AIDS. Nem chegou. Mas como ela tinha o vício em cigarro, ela foi vítima de um câncer de pulmão. Pois é, gente. Por isso que é sempre importante, dica. Usem camisinha, protejam-se. Você faz uso de drogas injetáveis, não compartilhe seringas. E se você fizer os exames e der que você é soropositivo, faça o tratamento direitinho, leve uma vida positiva, uma vida leve, com alegria. Porque olha, vou falar uma coisa pra vocês. A AIDS foi sinônimo de morte por muitos anos. Hoje ela deixou de ser uma sentença de morte e, na minha opinião, se tornou uma sentença de vida. Você pode viver uma vida mais plena, uma vida mais saudável, com uma qualidade muito melhor. Então, siga o meu conselho. Previna-se. Porque o melhor remédio é a prevenção. Bom, gente, era isso. Eu relembrei algumas histórias bem interessantes, né? Eu trouxe o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, o Novembro Azul. Será que podemos chamar o mês da luta contra a AIDS de Dezembro Vermelho? Não seria uma ideia bacana? Na minha opinião, seria. Então é isso. Lembrando agora os novos horários, os horários do canal. E eu ainda não sei o que vai acontecer, mas eu acho que para 2020 vamos ter uma mudança bem grande aqui, viu? Se lá, por exemplo, vídeos de segunda a sexta, quem sabe? Vamos ver. Vamos ver até lá. Até 2020, quem sabe, teremos vídeos de segunda a sexta. Quem sabe? Então, minha gente, beijo pra todo mundo e tchau. E previna-se, porque o melhor remédio continua sendo a prevenção. Tchau.